Olá, eu sou o Dr. Moser Susgan, sou médico cardiologista e vou explicar para você o que está acontecendo com o Papa Francisco. Ele atualmente está com 88 anos e ele já tem um histórico médico que é marcado por algumas doenças mais graves, principalmente nos últimos anos. Isso, infelizmente, é esperado para um paciente de 88 anos que já tem mais fragilidade e fica mais fácil desses pacientes adoecerem. E antes de falar um pouco dessas outras doenças, eu vou explicar para vocês o que aconteceu mais recentemente numa internação agora dia 14 de fevereiro de 2025, ou seja, uma semana atrás, quando ele foi internado lá em Roma, depois de começar com dificuldades respiratórias, de ter falta de ar. Inicialmente, ele foi diagnosticado com uma bronquite, mas depois se confirmou que ele tinha uma pneumonia que as redes sociais, os noticiários têm dito como uma pneumonia bilateral. A pneumonia é uma infecção do pulmão. Quando a gente fala de bronquite, a gente está falando de uma inflamação dos brônquios, que é o cano que leva o ar para os pulmões. E a pneumonia é quando a gente tem uma bactéria ou um vírus, pode ser fungo também, mas mais frequentemente bactéria e vírus, infectando os pulmões. Quando tem uma pneumonia, normalmente essa pneumonia é um dos dois pulmões. Mas em casos mais complexos, a pneumonia ela pode se instalar nos dois pulmões, o que torna o caso mais grave e por isso acho que é necessidade, de internarem o Papa para tratar essa pneumonia. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, a gente tem o pulmão de um lado e o pulmão do outro, tá? A gente tem pulmão dos dois lados. E esse daqui é o brônquio, é onde o caninho que leva ar quando a gente respira lá em cima, no nariz, para os pulmões. Então, a gente pode ter bronquite, que é a inflamação desse brônquio, que vai dar vários raminhos que eu já vou mostrar para vocês, e pode ter inflamação no pulmão, tá? E a pleura é uma camadinha muito fininha que envolve o pulmão e pode ter inflamação nela também. Então esses daqui são os brônquios, pessoal. Então o ar sai lá de cima, como eu mostrei na imagem anterior, e ele é distribuído para os dois pulmões e tem vários bronquinhos, bronquíolos que a gente chama, que levam sangue aí para o pulmão. Então, pessoal, como que é a pneumonia? Isso aqui é uma imagem que se a gente olhar lá no pulmão, a gente tem vários saquinhos desses, que são os alvéolos. São os saquinhos que tem troca de oxigênio com o sangue, isso aqui está cheio de vaso sanguíneo. E aqui vocês veem na imagem que a pneumonia, seja por vírus, bactéria, acumula secreção, que além de trazer complicação para o paciente, de poder se disseminar para o sangue, ela atrapalha a troca de oxigênio, deixa o paciente com falta de ar, o paciente ofegante. Então, a gente tem que dar a medicação para tratar essa infecção que se acumula nos alvéolos aqui. E como que a gente trata a pneumonia? Se for uma pneumonia bacteriana, a gente tem que dar antibiótico. E se for uma pneumonia viral, a gente ou dá o suporte para o paciente, que significa dar soro na veia, a gente dá oxigênio, a gente espera ele se recuperar, ou em casos que a gente tem antiviral, a gente dá esse antiviral. É sabido que o Papa já tem problemas respiratórios desde a sua juventude. Aos 21 anos de idade, ele teve uma pleurite, que é a inflamação da pleura, diferente da pneumonia, que é a camada que envolve os pulmões, e precisou fazer uma cirurgia no pulmão direito lá atrás, em 2021, quando ele era seminarista ainda. Isso, obviamente, deixa o pulmão um pouco mais suscetível a infecções. E se a gente pegar um paciente já de 88 anos, o sistema imunológico, o sistema cardíaco, respiratório já são mais frágeis. Mas não é só dar antibiótico que ele responde, se for necessário. Pessoal, a gente dá o antibiótico, mas o corpo precisa usar esse antibiótico para combater. Se o corpo está muito fraquinho, às vezes o antibiótico não consegue fazer o papel dele adequadamente. E uma outra dúvida que as pessoas me perguntaram é por que o Papa está parecendo inchado. Isso pode ser por vários motivos, pessoal. Pode ser ganho de peso, inflamação, mas muito provavelmente ele está usando corticoide, pelo que eu vi nos noticiários, e o corticoide ele deixa a gente mais inchado, retém mais líquido, e a gente dá muito para problema respiratório. Então isso aqui pode ser decorrente ao excesso de corticoide que ele está tomando aí. E lembrando aqui que ele já foi internado em 2023 por um quadro de influenza, que é uma infecção por vírus, que é aquele vírus da gripe que a gente toma, é influenza esse vírus. Por isso que é importante a gente se vacinar, principalmente idosos acima de 60 anos. Mas agora nos noticiários eu não vi o diagnóstico preciso, se é bacteriano, se é viral. De todo modo, eu acredito que seja por bactéria o quadro dele, por isso que ele está num quadro mais complexo e mais grave nesse momento. E sobre os outros problemas de saúde do Papa Francisco, que a gente vê nos noticiários, problemas digestivos. Em julho de 2021, ele foi submetido a uma cirurgia de 6 horas e ele removeu 33 centímetros do intestino devido a uma diverticulite. Diverticulite é quando a gente tem no intestino saquinhos na parede do intestino por enfraquecimento dessa parede que podem infectar, inflamar e dar muita dor.
E ele precisou, nesse caso, muito provavelmente se ele tirou, é porque ele já teve uma diverticulite ali, teve uma infecção grave, uma inflamação grave, precisou retirar 33 centímetros. Mas, Moser, como que ele consegue fazer digestão tirando 33 centímetros do intestino? Nosso intestino é muito longo, pessoal, tá? Tem até 6 metros, por exemplo. Então, tá tudo bem, ele ainda consegue fazer digestão. Obviamente, pode ficar com algumas complicações, e foi o que ele teve. Em 2023, ele precisou internar porque ele teve uma hérnia abdominal que estava dando dor, estava dando desconforto, e precisou também operar essa hérnia. Outra questão de saúde que vem incomodando muito o Papa nos últimos anos são problemas ortopédicos, no joelho e nas costas. Ele teve uma queda agora em dezembro de 2024 e também em janeiro agora de 2025, que ele machucou o queixo e o braço. Isso muito provavelmente é porque ele já está com uma fraqueza muscular, já tá com uma dificuldade de se manter de pé, e isso a gente espera, infelizmente, no paciente de 88 anos, que não se fortaleceu muito, não fez muito fortalecimento muscular, ou até fez durante a vida, mas teve alguma questão que deixou ele mais frágil. E parece o caso do Papa, que o caso dele é muito mais de problema no joelho, porque lá em 2022 ele já tinha tido um problema do joelho, tinha sido indicado cirurgia, mas ele não quis operar. O que acontece no joelho de um idoso? Ele desgasta. E ele se desgasta e existe uma coisa que a gente pode fazer quando indicado, que é prótese de joelho. A prótese de joelho coloca como se fosse um joelho, uma cartilagem ali no lugar do joelho antigo, para que esse paciente consiga se manter ativo. Tá? E como que a gente protege o joelho de desenvolver essa artrite, essa artrose? Fazendo muito fortalecimento muscular, porque a musculatura ajuda a diminuir a sobrecarga nesse joelho. Então, fazer atividade de fortalecimento muscular no idoso, principalmente nas pernas, vai manter a independência desse idoso durante a vida. Bom, e o que os noticiários dizem hoje, dia 21 de fevereiro de 2025? Que o Papa, apesar de ser um quadro complexo, um quadro mais grave, justamente porque ele tem 88 anos, tem uma pneumonia nos 2 pulmões, como eu expliquei para vocês, mas parece que os exames têm tido uma melhora, parece que ele está estável clinicamente, né? Nos noticiários, quando vocês escutarem que a hemodinâmica está estável, foi que eu li no noticiário aqui internacional, significa que a pressão não está baixa, significa que o coração não está com arritmia. Isso é muito bom para a recuperação de um paciente. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo com o Papa. Vamos torcer para que ele tenha uma melhora, vamos torcer para que isso se resolva. A gente, infelizmente, precisa de tempo ao tempo. Um paciente de 20 anos tem uma pneumonia, resolve muito mais rápido do que um paciente da idade dele. E a gente tem que torcer mesmo para que ele tenha força aí para se recuperar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam aqui no meu canal, me sigam lá no Instagram também e deixem um comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem mais sobre o que está acontecendo com o Papa. E até a próxima.